Bom, antes de mais nada, eu só queria dizer que eu estava um pouco relutante se eu deveria fazer ou não um vídeo sobre Homúnculos, porque por mais que eu tenha adorado a obra, e pra mim foi uma leitura bem tranquila, ao ponto de fazer boas reflexões, Homúnculos ainda assim é um mangá muito pesado e bem sensível, que não é recomendado pra qualquer um ler. Por mais que não tenha me afetado negativamente nada, eu já pude ter uma experiência de ter minha autoestima drenada lendo um mangá chamado Oyasumi Pum Pum. Então, caso você mesmo, esteja passando por um momento difícil e com uma autoestima não muito boa, não recomendo a leitura dessa obra, porque ela debate e entra a fundo em muitos temas sensíveis e delicados. Então, caso você estiver tranquilo, na paz e de boa, aí só aproveite. No demais, sinta-se livre a qualquer momento para parar essa leitura caso se sentir desconfortável. Começamos com um homem dormindo dentro de um carro, chupando o dedo, e não cabe a me julgar ele porque eu fui parar isso com uns 16 anos. E o mangá começa comparando a posição dele dormindo com a de um feto dentro de um outro. A partir disso, vemos ele sair do carro, um homem bem vestido de terno, e pergunta a ele por que ele não monta uma barraca no parque, assim como os outros mendigos, e ele responde que se sente mais confortável dentro do carro. E esse homem nada mais nada menos se chama... Na real, não lembro o nome dele. E pesquisando, por algum motivo apareceu o Inveja de Fullmetal Alchemist como protagonista. Enfim, o nome do nosso protagonista é Suzumi Nakoshi, mais conhecido como o do carro. E Nakoshi, o homem do carro, demonstra entender muito bem de veículos apenas ligando ele, sentindo seu cheiro e ouvindo suas vibrações. E com tudo isso, ele entende que o carro está sentido e qual defeito ele pode estar passando. E graças a Deus, esse homem não tem um Peugeot 207, porque o que não faltaria para ele descobrir seria problema. Ele então, após consertar o seu carro, decide fazer companhia com os mendigos do parque, levando uma bebida. E um deles menciona que ele é um bom entendedor de carros, e note que, ao responder, Nakoshi levanta uma lateral de seus lábios e comenta: você não pode pensar num carro como uma máquina, e sim sentir seu interior para resolver seu problema. E isso me leva a refletir qual tipo de sentimento teria um Peugeot 207. Mas, diante de tudo isso, no fundo, alguém começa a tirar fotos de Nakoshi, e após ele dividir uma refeição com os mendigos, ele faz uma técnica que é a de colocar 2 dedos no fundo da garganta para jogar tudo aquilo para fora. E ele volta para o carro e vai dar uma volta com uma música que diz: quem diabo sou eu? Onde a vida me levou? De um lado, na pobreza estão os mendigos com seus animais, e de cima, olhando com soberba, olha só, que beleza. Lá estão as pessoas normais, vivendo entre ambos, dentro desse carro meu, sendo assim, quem sou eu? Voltando para seu ponto de estacionamento, ele comenta sobre se sentir incomodado que eles fiquem olhando para ele dali de cima, e após ligar seu carro novamente, ele nota que está sem gasolina, sem dinheiro e com fome. Mas a sua prioridade mesmo é poder dirigir até que alguém se aproxime e bate na janela e... Meu Deus do céu, mas que coisa bizarra é essa? Como alguém nada suspeito, ele ou ela decide oferecer um trabalho para nosso protagonista, que teria como pagamento 700 mil ienes, algo que daria em torno de 27 mil reais hoje em dia. E veja bem, esse trabalho seria apenas um experimento, que é apenas abrir um buraco no seu crânio, e mesmo Nakoshi recusando, aquele ser insiste que não há perigo e nem danos ao cérebro, seria como furar um dente, e nessa técnica é chamada de trepanação. E aqui eu posso dar uma menção honrosa ao tradutor que menciona: nem pense em hipótese alguma fazer isso em casa. E antes que o mangá explique o que seria isso, eu irei comentar um pouco. Trepanação é uma técnica super antiga, há registro dela de 8 mil anos atrás, que consiste em fazer um furo no crânio e é utilizada uma broca chamada trepano. E no passado essa técnica era praticada com objetivo filosófico, religioso e místico. Basicamente acreditavam-se na época que ajudava a liberar espíritos malignos da mente, dava alívio de sintomas como a redução de dores, tratamento de convulsões e alívio do cérebro, pois o cérebro, se tivesse inchado, abrir meio que um buraco seria como uma espécie de alívio. Em tempos mais modernos, foi utilizado para tratamento de pressão elevada, acesso em regiões do cérebro para retirada de tumores, por exemplo, e drenagem de sangue em regiões acumuladas. Hoje em dia, essa técnica é usada em ocasiões extremamente raras, em caso de emergência, e é chamada de craniotomia. Então não, pelo amor de Deus, nem pense em hipótese alguma fazer isso. Nem procure e nem vai atrás disso, porque provavelmente você não vai conseguir e nem tem necessidade. E em hipótese alguma, não tente fazer isso sozinho, porque por mais que seja uma ideia maluca e absurda, isso acaba dando uma vontade de fazer. Ou eu que sou muito doente ao ponto de querer fazer uma maluquice dessa, mesmo sabendo que isso é totalmente perigoso e sem noção. E não, você não vai ganhar poderes mágicos, no máximo que você vai ganhar uma infecção até ter um estado de óbito. Então fica avisado. Essa pessoa comenta que fazendo isso, você desenvolve o sexto sentido, e você seria capaz de ver espíritos. Porém, Nakoshi fala: se quer tanto assim, faça em você mesmo, e a gente divide a metade do dinheiro comigo. A pessoa comenta que não tem coragem de fazer isso, então Nakoshi se recusa novamente, o tal experimento. Porém, ainda assim, a pessoa diz que precisa ser ele quem deveria fazer aquilo. Alguém que está entre dois tremendos opostos, um parque cheio de mendigo
em um hotel de primeira classe frequentado por pessoas normais. Nakoshi novamente responde levantando um dos lábios, dizendo que é apenas um cara de férias experimentando uma vida nova e que está tentando se reencontrar. E a pessoa já deixa bem ciente para nós que Nakoshi levanta o canto esquerdo da boca quando está mentindo e vai embora. No dia seguinte, Nakoshi conversa com o mendigo dizendo que não conseguiu dormir muito bem porque fez muito frio. E quando o mendigo oferece um cobertor para ele, ele levanta o canto esquerdo da boca dizendo que já ia pegar um cobertor com um amigo. Até que uma das piores tragédias que poderia acontecer com o Nakoshi acontece, que é um guincho levar o seu carro. E aí bate o maior desespero, pois levaram a única coisa de maior valor dele e seria necessário pagar um valor alto para resgate, visto que quanto mais tempo guardado fica, mais caro ficaria para tirar o carro. Desesperado, Nakoshi se recusa a ter um emprego honesto, dizendo que não voltaria mais e começa a passar mal, sem a presença do seu carro. E, desesperado por dinheiro, ele vai atrás da pessoa da noite passada para acertar a proposta de emprego, que seria mais um experimento. A pessoa comenta que ele parece estar encharcado de um líquido aminótico, que é um mesmo líquido que a mãe produz dentro da barriga para a proteção e regulamentação de temperatura do feto. Lembrando que no começo do mangá, o autor compara ele com um feto dormindo. Aquela pessoa estranha leva Nakoshi para comer no hotel, e logo na entrada o porteiro o reconhece, então na hora da refeição, ele aceita a proposta de trabalho. Ele já sabia que aquela pessoa estranha que tinha pedido para guinchar o carro dele, a fim de fazer ele aceitar a proposta de emprego. Então descobrimos quem é essa pessoa estranha que oferece uma proposta de emprego. Descobrimos então que é um homem, estudante de medicina chamado Manabu. E esse foi o nome que eu decorei bem, visto que por mais que esse personagem seja propositalmente estranho e nos gere um desconforto em suas expressões, para mim, Manabu é o personagem mais interessante de todo esse mangá. E dado a isso, eu coloquei o nome do meu gato de Manabu. Então, Manabu confessa que é um playboy, e seu pai administra um grande hospital neurológico, e isso vem a dúvida de que como um estudante de medicina se veste assim. E ele comenta que os piercings são removíveis, dependendo do professor as tatuagens são falsas, e óbvio, ele terá problema se abrir um buraco no crânio de alguém, a menos que seja consentido. Mas no fim de tudo isso, nada importa para ele, pois seu objetivo é aprender sobre os humanos. Ele sempre estudou os humanos de vários ângulos, seja médico, psicológico e até paranormal. E o título de médico é apenas uma decoração para tirar e colocar à vontade. Sendo a vez de Nakoshi falando um pouco sobre ele apenas diz que seu nome é Nakoshi, a sua idade e que ele vive num carro entre o hotel e o parque há 2 semanas, e somente isso já basta. Somente o necessário. Um detalhe a mencionar aqui, Nakoshi vai dormir em um dos quartos do hotel, pois Manabu reserva para ele, e mesmo estando em uma cama grande, com espaço, ele ainda dorme em posição fetal. No dia seguinte, eles vão fazer o procedimento de trepanação, e esta é a sala de cirurgia, um ambiente totalmente acolhedor e extremamente confortável, nada suspeito. E sendo um processo indolor, Nakoshi pergunta agora se isso é seguro, logo a essa altura. E como eu disse, é uma técnica bem antiga, usada há anos, tem até uma comunidade holandesa que tenta divulgar a trepanação, e por incrível que pareça, essa instituição existe mesmo, mas eu só encontrei matérias antigas do nível de 2013 a 2003. E o procedimento então se inicia. Nakoshi só fala que não quer que se torne um vegetal e afins e... pã, tá pronto. A operação foi um sucesso e Nakoshi nem percebeu. Manabu comenta que agora ele tem um sexto sentido, e cerca de 36% das pessoas que fizeram essa trepanação desenvolveram um sexto sentido. Enfim, eles conversam sobre essa situação e é aquilo que eu comentei. Acreditava-se que o cérebro estava apertado e quando você abria um buraco no crânio, ele sentiria um alívio, semelhante a você estar cheio após uma refeição e abrir o zíper da calça, para ter um alívio. Nakoshi até faz uma brincadeira dizendo que está vendo fantasma e ele recebe o pagamento. E aqui temos uma pausa para julgarmos o período facultativo de Manabu. Continua esquisito. Nakoshi então tem seu carro novamente e já dá aquela tragada de cracudo pra ver se tá tudo certo. E só pelo cheiro ele percebe que Manabu mexeu em algumas partes do carro. O cara é sinistro. Ambos então vão para um túnel assombrado porque Manabu quer testar se Nakoshi desenvolveu a habilidade de ver espíritos, mas sem sucesso. Então eles vão para outro local e Nakoshi começa a ouvir uma parede manchada de sangue, como se fosse o seu carro. Mas sem sucesso, ele também apenas consegue sentir objetos. Conversa vai, conversa vem. Então Nakoshi finalmente está na rua e uma nuvem de poeira cega temporariamente seu olho. E então, pela primeira vez, ele começa a ver os homúnculos. Apenas tampando seu olho direito, ele começa a ver a deformidade nas pessoas. E esse é o mundo dos homúnculos. Ele vê uma mulher como se fosse uma árvore, e uma menina no telefone com seu corpo dividido em partes, girando. Então, ele encontra o robô manchado de sangue no peito, que, ao ver quem é, acaba sendo o chefe de Yakuza.
e analisando mais de perto esse tal robô, ele nota que seu mindinho está exposto e manchado. Nakoshi percebe que dentro daquela armadura há uma criança, então em um ato de raiva o homem ameaça cortar o mindinho do Nakoshi. Porém, Nakoshi diz que ele não precisa cortar o próprio dedo, e que ele irá perder o dedo. A armadura então se abre e vemos uma face de um garoto triste, tentando cortar o próprio mindinho, e conversando com ele, tanto a criança quanto o homem começam a chorar, e eles vão embora. E esse é o fim do primeiro volume do mangá. E agora cabe a mim explicar o que são os homúnculos. Homúnculos é uma ideia de que nosso cérebro é um mapa, e cada parte do nosso cérebro tem a correspondente a algum sentido. Então seria uma forma de explicar que cada região do cérebro sente alguma coisa diferente, e ao lado teríamos essa figura humanoide que seria a representação dos sentidos do nosso cérebro. Esse seria o homúnculo sensorial, e as partes que são maiores representadas do corpo seriam as partes que mais conseguimos sentir. Manabu exemplifica que você tocar em um copo de água sentirá que ele está gelado, mas na verdade quem sentirá de verdade será seu cérebro, porque ele tem sensores para isso. Então, isso até mostra do porquê os humanos em alguma relação se tocam fisicamente ou até encostam seus lábios. Essa apenas seria uma forma que um humano teria de sentir um ao outro. Em outras versões, o homúnculo aparece com uma genitália grande, sendo uma das partes que é mais possível sentir alguma coisa. Manabu explica que, além de tudo, podemos falar, ver, cheirar e saborear. Afinal, usamos os 5 sentidos para captar informações. E essas informações são chamadas experiências, e com o tempo, essas experiências se tornam memórias dentro do cérebro, e a distorção dessas memórias em monstros seria os homúnculos que Nakoshi consegue ver. Eu espero que não tenha ficado muito confuso de entender, porque pra mim, entender isso foi um pouco confuso na época, e ainda é estranho de entender, mas agora no meu modo de explicar o que eu realmente entendi sobre os homúnculos, para mim, eles são a representação de sombra interna de cada pessoa. Eu vou pegar um exemplo mais fácil de entender. Há uma cena em que Nakoshi consegue ver os homúnculos de um casal, e na verdade vemos um cofre na região das coxas da mulher, e no homem vemos uma cabeça de genital, que podemos representar. A mulher está se protegendo e mantendo o controle sexual, enquanto o homem só quer o prazer. A sombra seria uma parte nossa que acabamos reprimindo e ocultando. Isso seria tanto em quesitos de personalidade, como por exemplo, você rejeitar, não aceitar ser uma pessoa estressada, como também esconder desejos, impulsos, medos, fraquezas, traumas e até habilidades que você não chegou a explorar. Porém, em homúnculos, ele foca mais na dor das pessoas, então uma mulher que ao ver em seu homúnculos acaba sendo vista como um ser sem pescoço e distorcido, isso acabaria significando que ela tem insegurança com seu pescoço. O homem fino que vemos antigamente, existe uma expressão chamada personalidade fina como um papel. Então esse homem ingere grande quantidade de comida para suprir a sua falta de personalidade. O que importa para cada pessoa seria a sua autoimagem. Todo mundo teria uma autoimagem que diferencia da sua aparência externa. E um detalhe que eu acabei não mencionando, mas o Nakoshi consegue ajudar o chefe da Yakuza, que era uma criança dentro de um robô, porém após fazer isso, o Nakoshi acaba adquirindo um dos seus braços e se tornando uma parte do homúnculo. Então, do que sabemos de tudo isso até agora? 1. Nosso protagonista é um homem adulto que está vivendo entre dois opostos, pobreza e riqueza. 2. Ele é alguém que costuma mentir com frequência. 3. Consegue entender o interior de qualquer coisa tocando, ouvindo e sentindo o cheiro, e isso acaba incluindo até pessoas. 4. Aparentemente ele se importa com a sua imagem, visto que ele sempre está de terno e ele vomita toda a comida que consome. 5. Ele sempre deita e dorme em posição fetal e costuma ser comparado a um feto. 6. Manabu é estranho. 7. Nakoshi desenvolveu uma habilidade de ver o homúnculo das pessoas, ou os corações delas. 8. Toda vez que ele ajuda alguém, ele acaba pegando uma parte do homúnculo da pessoa. Eu deixei esses pontos e detalhes até aqui, porque a partir de agora eu deixo com você para poder descobrir mais e ler sobre essa obra. Homúnculos, ele explora o conceito de existencialismo de quem nós somos e o que fazemos, o que está no nosso interior, visto que o próprio protagonista da obra é uma pessoa muito misteriosa, que deixa diversos sinais do que ele poderia ser, mas nem mesmo ele sabe quem ele é. Então o mangá ele vai abordar de muitos temas sensíveis internos, explorando a fundo a dor das pessoas e seu interior. Terá muitos momentos que será bem desconfortável para ler, alguns sendo por ser temas mais sensíveis e outros sendo porque é proposital do próprio autor, como o próprio Manabu, que por mais que seja um personagem super tranquilo, ainda desperta uma sensação de desconfiança e desconforto. Sei lá, pra mim, independente de tudo, os personagens dessa obra acabam parecendo suspeitos. O mangá ele tem uma boa reflexão e em diversos momentos as coisas vão
vão se decaindo em um nível diferente de situação. Mas, acima de tudo, sendo possível fazer com que você tenha uma outra perspectiva e reflita muitas vezes sobre a mensagem da obra. Olhar o homúnculo de uma pessoa e o seu interior de mais dor talvez nos faça aproximar e entender um pouco mais do que seria a figura do ser humano. Um ser tão complexo que, por muitas vezes sendo falho, parece não ter seu sentido definido por meio da natureza e o ecossistema. É como ele próprio cria suas próprias regras de sentido de viver em coletivo. E assim, eu deixo em suas mãos para poder ler e conhecer essa obra, lembrando que antes de tudo leia, estando ciente que está tudo certo. O mangá ele possui 15 volumes, que daria em torno de 166 capítulos. Não é uma leitura muito grande, eu consegui ler em torno de 3 dias, mesmo tendo pouquíssimo tempo, e hoje em dia é possível encontrar essa obra toda traduzida. O mangá está disponível para venda, mas se você for como eu, que não tem dinheiro para isso, é possível encontrar na internet. Não posso falar por onde, mas olhando algumas comunidades você acaba encontrando. Não é difícil. Eu agradeço demais por você ter chegado e assistido até aqui. Espero você no próximo vídeo.